Purvesvara Veditian Berigo de Saidimai Deona Precho Dayan. Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um de nossos encontros dos Yoga Sutras, né, de Patanjali. Nesse exato momento, né, a gente menciona que estamos mergulhando profundamente dentro dos assuntos relacionados aos Yoga Sutras. Nós tivemos então, né, falando sobre o 18º Sutra no encontro anterior. Foi um sutra bastante promissor, né, no seu entendimento. Nós falamos das impressões, dos rastros, e nós falamos também do conhecimento do nascimento anterior, né? E aí nós na ocasião fizemos um mergulho muito profundo, muito grande, relacionado às impressões que nós vemos dispostas dentro do espaço físico, né? Nós observamos todas as coisas, até nós utilizamos como muito exemplo esse nosso ambiente aqui, né? Esse nosso espaço aqui foi o local que nós utilizamos de muita exemplificação. E nós falamos, né, bastante sobre essas impressões. Aí nós falamos que as impressões e as pegadas, elas estão em todos os planos, né? Em todos os planos de atuação, há sim as suas impressões e há também as suas pegadas. Acho que assim também deliberativo, né, para sempre ir alargando o saber, alargando o conhecimento, alargando nossos entendimentos, é bom saber em que nós estamos vivendo em todos os planos, né? Nós estamos agora, nesse exato momento, vivendo em todos os planos. Só que a nossa consciência não consegue mensurar isso, né? A nossa consciência não consegue atingi-los. E a busca por Samadhi, a busca, né, por estabelecer-se em Samadhi, desdobramento, se me ama, né, desdobrar-se, é fazer com que a consciência atinja, né, mergulhe dentro desses planos. Mas não significa que, né, nós não estamos dentro do mental, do plano átmico, né, do plano búdico, do mental superior, do mental inferior, do plano astral, do plano etérico e do plano físico, vivendo instantaneamente, né? Para nós estarmos aqui, nós estamos dentro desses outros planos, né? Nós estamos manifestados
né? Nós estamos projetados dentro desses planos. Quando nós aqui não estamos manifestados em uma reencarnação, aqui também há sinais que nos representam, né? Demarcatórias, elementos que nos fazem a representação. Exemplo, aqui nós estaríamos em possibilidades. Possibilidade de vir nascer, possibilidade de vir a existir. Né? As substâncias que nos representam, ou as substâncias, aqui elas estão. Né? E sempre há uma representação, sempre há um elemento, sempre há algo, um que nos representa. Então todos os elementos, né, todos os elementos que constituem o todo dentro desse encadeamento do plano Terra, por mais que muitas vezes eles estejam, né, ainda, né, no seu grau, na sua expressão máxima, na sua expressão térrima dentro dos planos átmicos, né, os planos mais evoluídos, os planos como os seus projetos e tal, aqui tem de haver já, né, fragmentos, tem que ter os elementos, né, tem que ter aqui uma demarcação, algo que o marque, que o delinee, né, faça a delineação desse projeto, né, do lado de cá. Então a intercomunicação, a interconversabilidade entre os planos, elas existem em todo momento. Vamos fazer um exemplo para que nós possamos, né, fazer o entendimento que eu estou dizendo. Vamos supor que o futuro da humanidade, né, não vou dizer sim nem não, estou apenas colocando um exemplo, é que nós chegaremos a um período, né, um período dentro de uma evolução que daqui a alguns milhares de anos se culmina que nós tenhamos asas. Né? E sabe por que existe essa ideologia dos seres humanos com asas, anjos com asas? Porque observando a evolução do homem dentro dos reinos mineral, vegetal, né, animal, hominal, mensura-se, faz uma análise que o próximo passo do homem deveria ser voar, com próprias asas, né? Um voo com as suas asas. A ideia é que se projeta na cabeça, né, do ser humano. Por isso que eles criam, então, o quinto elemento, o anjo, com já asas, né? Esses anjos têm que ter asas. Eles já têm que ser os elementos dessa dimensão que estão à frente dos processos evolutivos. Então é por isso que se projeta essa ideia do anjo com asas, né? Mas vamos supor que é esse o caminho, né? Aonde é que estariam os dispostos físicos, os elementos físicos que mostrariam isso? Aí a gente olha para o sul, lá no Polo Sul, lá embaixo, e nós vemos os pinguins. Né? Corpos animalizados ainda, né? Mas que têm asas, ainda rudimentares, ainda não estão evoluídos, não estão com o processo evoluído e cumprido, né? Então a gente vê que nessa analogia, nessa comparação, para você poder entender, tem de haver os elementos do lado de cá, os projetos, né? Tem que haver, então nós podemos analisar que tudo o que se expressará, tudo que vai existir, tudo que aqui vai estar, ele tem de estar com uma demarcação para o lado de cá. Aí nós pegamos o que já existe, né? Exemplos, a máquina a vapor, os computadores, nós pegamos o motor a combustão, nós pegamos os geradores elétricos e nós vemos que os seus componentes já estavam aqui, para que a ideação, né, para que o projeto migrasse para cá, viesse para cá, saísse dos planos superiores e chegasse aqui. Então todos os componentes já estavam aqui, né? E já tinha os seus elementos que o marcasse. A força, a expressão, a ebulição da água e tudo mais já estavam, né? Já estavam aqui. O homem só associou-os através das ideias pré-concebidas,
as ideias das possibilidades e agrupou tudo isso e criou esses fatores, esses elementos. É incrível de nós vermos, né? Então, se nós pegarmos hoje, exemplo, um relógio de ouro, nós vemos que ele só foi possível de ser manifestado porque existia o ouro. O ouro aqui já estava, os elementos aqui já estavam, né? O elemental aqui já estava. Então há uma intercambiação, uma interconversabilidade entre essas questões desses planos. E é incrível de ver que quantas coisas que estão nesses planos mais evoluídos, nesses planos mais supremos, né? Elas estão, por assim, manifestando-se, achando as oportunidades, achando-se os meios, achando-se, né, os modos operantes para que venha a se manifestar. Não sei se vocês já pararam para observar, né, que os automóveis, eles são feitos muitas vezes inspirados, né, em outros elementos. Muitas vezes inspirados em exemplos da natureza, a exemplo de animais, a exemplo de insetos. Muitas vezes são inspirados em projetos, né, mais futuristas, exemplo de espaçonaves, de aeronaves, de coisas que são mensuradas na mente humana, né, que são imaginadas na mente humana. Mas nós percebemos que, por mais que um carro hoje, né, um carro, ele tenha hoje exemplo, né, seja parecido com um animal, nós vemos que os elementos já estavam aqui para que o homem pudesse imitá-lo. Então existia o elemento demarcatório, né? Existia o elemento demarcatório, a inspiração para isso, né? Ela existia. A gente faz observação muitas vezes, né, de outras coisas fabricadas pelo homem que têm essas características. E nós podemos aqui fazer uma análise assim das maquinárias, né? As máquinas hoje que são utilizadas no campo a serviço do homem, elas são inspiradas nos próprios animais. Olhando hoje um exemplo, né, um besouro, aí vê como o besouro faz para fazer o corte, né, um alicate, cria-se a ideia do alicate para fazer as podas também. É tudo nessas observações, o homem vai observando a ação dos animais. Você já viu que a formiga ela é articulada, né? Ela tem uma articulação. Hoje nós olhamos também que há uma máquina da Caterpillar amarela, né? E ela também articula-se, né, o seu centro, né? Ela também faz o jogo de articulação. Então a gente olha que os elementos eles estão dispostos. Eles existem, né? Então, o que está nos planos de lá ainda não manifestado aqui, ela existe elementos que o demonstram, que o marcam, né? E as pessoas vão perguntar talvez, mas o que isso tem a ver com o Sutra 19? Já vai servir de introdução. É o introdutório para que nós possamos entender o que o Sutra de número 19 quer nos dizer. Então a gente observa que a interconversação desses planos, elas são um processo, né? É o processo. Tempos atrás eu estava ouvindo um áudio de um grandioso conhecedor, um grandioso mestre sobre teosofia. E ele estava dizendo que, né, se nós fecharmos os nossos olhos, e eu convido a você também a fechar levemente teus olhos, a gente vai fazer um bem lento exercício para que nós possamos meditar sobre ele, né? E nós imaginássemos, mas com muita força, né? Com muita força de imaginação, não algo que some, algo que se fragmenta, não algo que aparece, não tem, com todos os detalhes possíveis, né? Até o número do CNPJ. Nós imaginássemos uma caixinha de fósforo, tá? Muito forte, muito forte. E nós imaginássemos abrindo essa caixa de fósforo
a nossa mão pegando um palito de fósforo e nesse exato momento riscando e fazendo o fogo acender nesse palito. A caixa ainda na outra mão. E nós, no momento que fôssemos virar o palito para baixo, para que o fogo pudesse subir, nós se queimássemos. Isso tudo no campo da ideia, né? Da imaginação, campo abstrato, tudo lá. Né? O correto? Então significa que lá no plano mental eu criei essa caixa. Essa caixa existe no plano mental. Esse agrupamento destas coisas que eu realizei, que eu fiz no plano mental, elas existem no plano mental. Eu criei as substâncias do plano mental permitindo que eu criasse, ela existe no plano mental. Né? Esse conhecedor, esse sábio, ele foi muito mais além. Ele disse que se nós tivéssemos uma força de vontade poderosa, igual à força de vontade de Cristo, muito forte, no momento que nós virássemos o palito e queimássemos, que o palito queima nossas mãos, automaticamente apareceria na mão física queimado o nosso dedo. Ele disse assim: se vocês tiverem a força de vontade suficiente, poderosa, encorpada, no momento que vocês lá no plano mental viram o palito, e o palito queimou o dedo de vocês, se você conseguir canalizar, você faz teu dedo aqui no plano físico queimar. Tu sente teu plano, porque você trouxe a ideia de lá e manifestou no plano físico. Então a gente começa a perceber que tudo está junto. A gente começa a perceber que todos os planos estão juntos. E olha que interessante, né? A ideia, eu parei para idealizar. Então a gente vê como é que as coisas se manifestam, como é que as coisas surgem nos planos físicos e como que as coisas aqui se conversam nos planos físicos. Então assim, essa caixa de fósforo ela nasceu na ideia, ela passou no plano búdico, né? Ela foi intuída, ela passou nesses planos de intuição e ela passou no seu mental inferior. Ela passa então a ter um conceito espiritual. De espiritualidade existe. Posteriormente ela vem para o plano do plano concreto, né? Plano mental concreto, o plano mental inferior. Posteriormente ela vem para o astral, ganha as emoções da dor, ganha as emoções de ver as cores, de ver tudo. Etericamente ela surge no seu grau etérico e depois ela se materializa nas mãos, plano físico. Olha que interessante tudo isso. Tá? Olha que observação de se fazer. Quando a gente passa para mentalizar tudo isso, a gente fazer uma observação sobre materializações, sobre yogis que fazem essas materializações. Cristo fazia essas materializações. Inclusive nos próprios livros, né, dos evangelistas está destacado uma delas, que eles chamavam do milagre da multiplicação dos pães. Atribuíam isto ao milagre, né? Outro também ponto onde está escrito que esse mestre fez estas coisas que estamos aqui colocando, o próprio vinho, né? Transformou a água em vinho. Então a gente vê que a ação desse mestre mostra a materialização. Materializando curas, materializando objetos. Inclusive ele tem uma materialização muito forte de cura, que diz que a orelha do soldado romano foi cortada.
E ele disse: Pedro, embainha tua espada. E ele pega a orelha desse soldado romano, toca no lugar e ela milagrosamente retorna ao seu lugar. Materializa-se a cura, né? Nesse espaço materializa-se então a cura. Então a gente tem traços. Nós temos os traços que demonstram tudo isso. Então, fazendo agora uma observação em cima do que até agora mencionamos, a gente vê também, percebe que os planos estão se interconectados, conversando, estão dialogando. Plano está junto a plano. Plano existe porque está na sobrebase do outro plano. E nós, o homem, né, o físico, o humano, nós estamos então na metade do caminho da jornada. Nós estamos no quaternário e isso nos possibilita então estar mais aberto os nossos canais para compreender e estar praticamente já fazendo as conexões com tudo isso. Nós já temos a manifestação do quinto elemento, do éter, né? Nós já temos a percepção, né, da manifestação do quinto elemento, do éter. Então nós estamos já fazendo já as identificações de estarmos conectando-nos ao quinto princípio, ainda ao sexto e posteriormente o sétimo. Mas isso já nos permite ter o raciocínio, ter a lógica, ter o pensamento, ter a expressão, ter a memória. Já nos permite muito, né? Já nos permite nos ter diversas coisas que nos fazem, no topo da cadeia, no topo do crescimento, estarmos um pouco mais à frente daqueles que estão mais atrás e daquelas manifestações que ainda se encontram em outros reinos, né, que ainda estão manifestando-se dentro de outros reinos. Então a gente faz essas percepções, essas observações, né? Então a gente observa que regressamos, voltamos, em determinado momento somos necessários o nosso regresso para cá, regressamos e voltamos. Nada é eterno dentro dos seus planos. Sempre vão mudando-se, variando-se. Sempre vão alterando-se, né? Mas o importante de perceber, que nós estando manifestos ou não, né? Nós estamos nesses planos. Nós não estamos, talvez, na expressão, nem dentro de uma expressão, que nos possibilite ser percebido dentro desse plano. Aonde é que estão aqueles que já partiram, né? Os mortos. Talvez você diga, mas eles estão agora eles estão na não existência. Aonde que é? O que define a não existência? Não perceber aos meus olhos? Eu não ouvir com os ouvidos físicos? O que é não existência? Se para tudo dentro do universo há de haver um lugar. Tudo dentro do universo tem de haver um lugar. Há de haver aonde está um lugar. Desculpa, gente, é por causa do ar gelado da manhã. E aonde é que fica o não lugar? Até mesmo o não lugar
tem de estar existindo. Mas está lá não lugar. O conjunto vazio também é um lugar. O vazio é um lugar. O cheio é um lugar. Aonde ele está? Então a gente vê que dentro da concepção universo, dentro da concepção do mundo universal, do universo, do plano do universo, tende a haver múltiplas moradas, múltiplos lugares. E se não está num lugar, está no outro. E se não está de um modo, está de outro. E se não está de um jeito, está de outro. E se não está embaixo, pode estar em cima. E se não está em cima, pode estar embaixo. Se não está em cima nem embaixo, pode estar no lado. E se não está do lado, pode estar do outro lado. Pode estar também na frente. Pode estar atrás. Pode, quem sabe, não estar em nenhum desses lugares e mesmo assim ainda ocupar um lugar. Tem de estar. Tem de estar. Então a gente faz também uma observação que todos esses planos que existem numa expressão todos esses planos que existem na expressão universal, automaticamente eles existem em mim. Porque os elementos, os agregados, as coisas são simplesmente as cópias da possibilidade dentro de um plano. Esse lápis aqui, ele existe fisicamente, ele existe etericamente, ele existe também astralmente, no mental inferior, no mental superior, budicamente, e existe também atmicamente, em todos os planos. Então, se nós pegarmos hoje o ser humano, o microcosmos, né? Nós temos em nós o corpo físico, nós temos em nós o corpo etérico, nós temos em nós o corpo astral, nós temos em nós o corpo mental inferior, nós temos em nós o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Se nós pegarmos hoje a Terra tem o seu corpo expresso físico, ela tem o seu corpo etérico, ela tem o seu corpo astral, ela tem o seu plano mental inferior, ela tem o seu corpo mental superior, ela tem o seu plano búdico e ela tem o seu plano átmico. Se nós pegarmos hoje o nosso sistema solar com o Sol no centro, o Sol fazendo, né, hoje o papel de centralizador, mas talvez nem por isso justificando-se que ele seja realmente o centro de tudo, mas seja um dos elementos que marquem o centro, que representa o fogo. Se nós pegarmos hoje, nós vamos ver que o nosso sistema tem a sua expressão física, seu corpo físico, que ele tem hoje seu corpo astral, seu corpo etérico, né? Seu corpo astral, seu corpo mental inferior, seu corpo mental superior, seu corpo búdico, e vemos que ele tem o seu corpo astral. Se nós pegarmos agora a galáxia
né? Nós pegarmos a galáxia agora, a mesma coisa. Se nós pegarmos a galáxia onde nós estamos, a Via Láctea, ela tem seu corpo físico, que ela se expressa fisicamente. Ela tem o seu corpo etérico, que representa toda a energia, todo o energético. Ela tem o seu corpo astral. Ela tem, né, o seu corpo mental inferior. Ela tem o seu corpo mental superior. Ela tem também seu corpo búdico e seu corpo átmico. E se nós pegássemos o universo também tem o seu corpo físico, somado com todas as estrelas, somado com todos os sóis, todas as galáxias, os universos, os buracos negros, os sóis. Com tudo isso, vemos que ela tem seu corpo físico, vemos que tem o seu corpo astral, seu corpo vital, seu corpo, né, também seu corpo etérico. Vemos que tem seu corpo astral. Eu falei, queria ter dito etérico antes. Astral. Vemos que tem seu corpo mental inferior, mental e superior, búdico. E vemos também que há o seu corpo átmico, né? Posteriormente a esses desdobramentos tem Deus. Então nós começamos a perceber que nós somos o micro dentro do macro. Nós somos as manifestações, né? Nós somos a grande manifestação dentro de outros anelares que são maiores manifestações ainda. Então quando a gente consegue desdobrar dentro de nós, já fazendo a ligação com o Sutra de número 19, nós conseguimos também entender os mecanismos e os modos operantes dentro do macro. Quando eu experiencio em mim, quando eu entendo-me em mim, quando compreendo em mim, eu passo a compreender o que está fora. Nem que for por analogia, nem que for por similaridade, nem que for por aproximação. Isso é uma das leis, né? Isso é uma das leis, das 7 leis, das 7 grandes leis do universo. Grande Hermes Trismegisto já nos deixou, né? Isso é uma das leis. O que está em cima é o que está embaixo. O que é pequeno também serve para definir o que é o grande. Então, entendendo a força, a vibração, o movimento, esses elementos, nós passamos a entender como que funciona nas escalas maiores. Se eu entender hoje a expressão da batida de um coração, eu vou entender hoje a expressão da batida de um sol, de um quasar, de um sol que nasce no pulsar de uma estrela, do pulsar da radiação do sol. Se eu entendo, né, esse ato de respirar, e todas as conversões de gases que fazem, todo o processo, como que funciona, eu vou entender todo o processo da natureza. Eu vou perceber todo o processo da absorção de carbono das árvores. Eu vou saber de tudo. Vou saber de todo o processo, de toda a observação, né? Se eu entendo hoje o processo da digestão, da absorção da energia, da absorção de tudo isso, eu posso entender também como funcionam todos os processos de combustões, todos os processos de conversão de energia do mundo inteiro. Basta eu identificar, basta eu medir, basta eu observar, basta eu buscar em mim
e automaticamente eu estarei entendendo o mecanismo de todos os outros. Nós não somos a expressão de um arquétipo. A cabeça, braços, dedos, mão, corpo, órgãos, ossos, pés, perna, joelho, né? Nós temos os nossos elementos, os arquétipos, os nossos constituintes que todos têm. Então, se eu entender dos meus, se eu entender o meu, eu passaria a entender o de todos. Se eu passar para entender o tamanho do meu fêmur, o tamanho que ele é em dimensão, propriedades, polegadas, tudo que ele representa em mim, eu vou entender de todos os outros. Assim como se eu parar para entender o Sol aqui, né, que é a nossa estrela mais próxima de nós, e que para existir a mais próxima tem que existir a mais longe também. Se eu parar para entender tudo desse Sol, eu entenderei tudo sobre sóis. Todos os sóis. Por aproximação, por similaridade, por projeção, por definições. Eu parei para entender de todos. Então basta eu entender em mim, basta eu mergulhar dentro de mim, para que eu possa já estar mergulhando em todos. Então quando eu faço um desdobramento em Samadhi para um determinado plano, um determinado desdobramento que me permite estar dentro do mental inferior, dentro do corpo causal, né? Dentro desses corpos, automaticamente conhecendo como é que funciona em mim, eu conhecerei como é que funciona em todos. E mais uma, se eu conhecer como é que funciona em mim, eu passo a entender e conhecer também como é que funciona na Terra. Eu paro para entender e conhecer também, por agrupamentos, similaridades, aproximações, observações, por comparações, eu passo para entender também, além da Terra, eu passo para entender também o nosso sistema solar, os planos, as disposições, as leis. E assim por diante, até o nível universal. Então quando eu descubro, né? Eu vou fazer um outro exemplo bem físico. Quando eu descubro o motor, a força motriz, elementos agrupados que constituem um mecanismo de gerador de força, motores elétricos, motores a propulsão. Observe que eu só descobri o modelo, né? E eu consigo entender o que é criar força para executar trabalho. E eu executo a força das mais variadas. Eu só descubro como é que, né? Só tivemos que entender como é que funciona o pistão que dá a força. Posteriormente, nós já criamos elementos, motores de todos os tipos. E de outros motivos, outros dispositivos vamos criar. Mas o princípio é o mesmo, gerar força motriz. A força que impulsiona o carro, a força que impulsiona a máquina, a força que impulsiona o ônibus, a força que impulsiona o navio, a força que impulsiona o avião. Força. O objetivo por trás é um só, né? Liberar força. Liberar energia. Esse é o objetivo. Fazer o serviço. Então, quando a gente começa a fazer os mergulhos em nós,
automaticamente nós estamos mergulhando tudo. Nos outros também, nós estamos entendendo os mecanismos dos outros. Agora o Sutra 19, olha a volta que nós fizemos para poder chegar, né, no Sutra 19. Mas agora o Sutra 19 é bem isso que quer dizer. Ele fala assim, ó, pela percepção direta, através de si me ama, da imagem que ocupa a mente, é obtido o conhecimento da mente dos outros. Olha só. Aqui não foi dito no Sutra 17 que o significado do som, eu apenas ouvindo, eu identifico qual é o som de todos os animais, o que eles querem dizer. Lembram do Sutra 17? Mas se for um ser humano conversando comigo, se for uma pessoa humana conversando comigo, e ele falando, e eu pegando essas impressões dos sons e fazendo a observação e identificando o que está na sua mente e entendendo com profundidade o que realmente ele quer dizer, o que realmente ele está falando e o que ele está pensando. É um caminho. Aqui diz pela percepção direta, no 18, pela percepção direta das impressões, o conhecimento do nascimento anterior é obtido. Então, se nós pegássemos também as impressões do que ele está nos narrando, os elementos que ele está nos criando, ele está me contando uma história. Tu viu lá fulano, naquele dia tal, lá naquele lugar, e você vai vendo pela emissão dos sons, vai entendendo, vai fazendo um mergulho dissociado e vai vendo o que está brotando de sua mente. Né? Tá aqui já os dois caminhos já estão mostrando como é que se faz. Então a gente vê assim, ó, pela percepção direta da imagem que ocupa a mente, é obtido o conhecimento das mentes dos outros. Se nós conseguimos desdobrar em nós, fazermos o primeiro desdobramento em nós e conseguimos entender o mecanismo do anteparo da mente, o que a mente quer nos apontar, o que a mente quer nos trazer de ideia, né, o modus operandi, o mecanismo, o armazenamento, a construção da imagem. Parar para entender tudo isso, parar para perceber, ver e compreender tudo isso, eu estarei compreendendo da de todos os outros. E estando compreendendo a de todos os outros, eu estarei conseguindo romper e desdobrar e entender o pensamento dos outros. A gente já faz isso de certo modo. De certo modo, a gente já faz esse tipo de leituras sem perceber. Claro que muito mais rasa, muito mais superficial, muito mais branda, né? Quando uma pessoa se acorda e tu fala para ela assim, bom dia, e ela diz, bom dia. Você não percebe que essa pessoa já está braba, irritada? Já, né? Mas não entende por quê. Mas se nós tivéssemos acesso à mente, se nós tivéssemos acesso às imagens que estão no plano de fundo, se nós tivéssemos como mergulhar e entender o que lá já estava, nós já iríamos, manifestarmos até diferente.
tenha isso, bom dia. A pessoa, ué, como é que ele sabe? Como é que ele sabia que a gente estava? Hoje pais e mães conhecem muito bem os seus filhos só no olhar, né? Filho, o que você tem? Eu sei que você está assim porque eu te conheço, você não é assim. É fazendo as leituras das impressões. É fazendo a leitura das percepções. Né? Ó, quando a gente faz esses pigarreamento, o que significa isso? Esse rapaz tem algum problema, né, disso, tem algum problema daquilo. Então a gente já deixa impressões que já nos permitem algumas leituras muito rasas. Mas aqui nós estamos falando de uma leitura digna, fidedigna, né? Uma leitura profunda, uma leitura forte, uma leitura que mostra em nós a realidade do que está. Como é que funciona o mecanismo, a operação. Deixa eu fazer a leitura agora que a gente fez todo esse preâmbulo para nós poder... É bem curtinho, gente. A leitura é isso aqui, é 1/4 de um parágrafo, de uma folha de rosto. É muito curto. Aqui fala sobre Chitta, fala de Jnana, conhecimento, né? Fala sobre Pratyaya, que é a impressão. Mas na tradução, né, em português é assim, ó, pela percepção direta através de Samyama, da imagem que ocupa a mente, é obtido o conhecimento da mente dos outros. O significado da palavra pratyaya, já bem explicado em outra parte deste livro, é o conteúdo da mente funcionando através de um determinado veículo. Como a consciência do indivíduo comum em estado de vigília funciona por meio do seu corpo mental, neste caso, o pratyaya será uma imagem mental a ocupar a sua mente. Qualquer pessoa que possa visualizar essa imagem mental é capaz de obter o conhecimento da mente. Isto pode ser feito aplicando Samyama e estabelecendo contato claro e evidente entre os dois veículos. Como este sutra vem logo após o terceiro, o 18 da terceira sessão, a expressão, aqui tem uma expressão em sânscrito, né? É sakshatarana, pode ser considerada como seguindo pratyaya, né? Como seguindo pratyaya. Aqui diz pela percepção direta das impressões, né, o conhecimento do nascimento anterior. Percepção direta das impressões, né? Quando a gente vê as impressões e quando nós entendemos os mecanismos, quando nós vemos os modus operandi, é fácil. Assim como nós falamos agora 17, 18, os 19, 19, a gente faz essa observação, né? A gente vê que é fácil fazer isso. É fácil, é simples, é praticamente instantâneo e automático, né? Para o yogi. Ver a imagem, né? Perceber as impressões, fazer a leitura das impressões, fazer o mergulho. No caminho do Espiritismo, diz que quando um determinado agente está pronto para fazer uma ação, desenha-se no seu perispírito a ação que ele quer fazer. É o que trazem de informações, né? É o que eles trazem de informações. Quando uma pessoa, né, quem está na espiritualidade, é isso dito dentro do espiritismo, né, vai fazer uma determinada ação, o seu perispírito revela a ação. Fica uma impressão, né? E essa impressão, essa revelação é observada, é vista, e já é entendida pelo agrupamento espiritual que está ao entorno e vê, olha, ele vai fazer tal coisa. Então nós vemos que há uma impressão que se revela também nos outros planos, fica registrado. E se no plano mental onde que está a ideia traz o registro antes da ação, é sinal que nós temos então contato com a ação antes de a ação ocorrer.
Se nós conseguíssemos entender, então, a ação na mente dos outros, nós entendemos os seus pensamentos, suas ideias, o que eles estão pensando, seus planos, suas articulações, basta eu desdobrar em si me ama, dentro das camadas dos seus planos, e ir ao plano mental, inferior, superior, e entender. Posso fazer isso até mesmo depois, né? Um mês depois, quando a pessoa me contou uma história, eu posso rememorar suas impressões e entender o que ele está pensando. Agora aqui, se você conseguir desdobrar, você vê as minhas ideias nesse exato momento. O que eu estou aqui pensando, eu oculto meus pensamentos, porque está tudo registrado nessas impressões. Lembra que nós estamos falando do pendrive, nós estamos falando dessas coisas, dos registros que ficam, está tudo aqui, registrados, né? Então a gente vê, se nós desdobrarmos também no plano mental da Terra, nós não sabemos de todas as impressões, todos os registros, todas as ideias, todas as coisas que estão para manifestar, porque primeiro vem a ideia, né? Dentro do plano mente, tem o plano mental, depois astral, etérico e físico. Nós conseguimos antecipar, entender as coisas, os mecanismos, começamos a saber. Começamos a ser, como aqui diz, né, clarividente. Nós estamos vendo o futuro, vendo as coisas antes das coisas acontecerem. Nós estamos tendo as percepções antes das coisas se manifestarem. Antes das coisas se manifestarem, nós estamos antevendo, nós estamos prevendo, nós estamos sendo reveladores. É assim que funciona as pessoas que dizem, olha, vai para esse lado, não vai para ali. É como se nós estivéssemos vendo do campo mais aberto, mais entendível, mais profundo, né? Plano mais aberto, mais amplo. Tá bom? Eu espero que tenha conseguido dar uma arranhada nesse sentido. Mas a gente para fazer a análise que quando a gente quando a gente desdobra em entendimento, ou desdobra pela busca da compreensão, a gente vê que esse sutra ele tem um entendimento fácil, né? Perceber a imagem, mergulhar, desdobrar em si me ama, pelas impressões diretas. Se eu mergulhar na minha mente, eu teria entenderia os mecanismos de acesso a todas as mentes. E Samadhi nos dá isso. Porque quando eu estou desdobrando uma semente em Samadhi, dentro da minha mente, eu estou dominando a minha mente, estou revelando os modos operantes, os mecanismos de revelação da minha mente. Então eu estou conhecendo como é que funciona a mente de todo mundo. Nessa coisa de analogia, né, nesse detalhe que nós estamos aqui mencionando. A gente faz tudo isso. Desdobra em mim, desdobra fora também. Né? Uma coisa que vale a pena mensurar, que o Sutra de número 20, que é o que nós vamos estar falando depois, aqui diz assim, não incluindo, porém, outros fatores mentais que apoiam a imagem mental, pois este não é o objeto de si me ama. A gente vai mergulhar um pouco mais, tá? A gente vai fazer uns mergulhos mais voltados também a entender essas impressões, esses mergulhos, compreender um pouco mais sobre a dinâmica dos projetos e tal. Nós vamos ver tudo. Imagine só, né? Um cachorro te olha e faz aquilo, e você já enxerga. Faz as leituras, entende o que ele quer dizer, porque você está vendo a mente dele. É automático esse aqui, 19, 17, 18, tudo junto você está vendo, enxergando e entende o que ele quer, o que ele quer dizer. É incrível, gente. Né? E vocês percebem que eles estão todos eles intrínsecos. Exemplo, se olhar essa gatinha, que ela quer subir aqui em cima por causa do calor, e entender o que está na mente dela. Só fazendo a observação dessa impressão. Então tem bastante coisas a serem observadas, né? Tem bastante coisas mesmo para nós entendermos, observarmos e mergulharmos. O próximo encontro ainda vai estar um pouco ainda... bem interessante. Bem interessante. O Sutra de número 20 vai trazer um outro ponto de vista, que é para nós fazermos um mergulho um pouco mais profundo e entendermos algo aqui, né? Acho que é interessante isso. O Sutra de número 20 vai trazer isso.
né, só para não deixar no ar, o Sutra de número 20 ele vai vir explicar assim, ó, mesmo que a gente veja o que está na mente das outras pessoas, olha que interessante, né? A gente não pode entender o propósito de aquilo estar na mente da pessoa. Claro, teria que mergulhar um plano acima para entender isso, né? Claro, é entendível, é interessante. Tu vai, exemplo assim, ó, a gente vai ver o plano, né? O plano mental nos levará a entender, ver o que está na mente, mas não entender por que aquilo está na mente. A gente vai estudar isso, a gente vai ver logo mais adiante, não vamos estar... Até porque ele é um sutra que nos vai fazer refletir um pouco mais sobre tudo isso, a gente vai poder mergulhar um pouco mais sobre essas, né? A gente vai conseguir fazer um mergulho sobre tudo isso. Depois nós vamos fazer um mergulho no Sutra de número 21, o Sutra 22, o Sutra 23, cada um desses sutras vem trazendo, né, ensinamentos para nós. E a gente vai começando a tocar e tentar percebê-los e a percepção deles, né? Para poder entender como é que eles funcionam. Mas a base é praticamente é do mesmo jeito para todos. Apenas vem um entendimento apenas vem um entendimento para nós fazermos um mergulho bem profundo. Bem profundo. Eu acho ainda que nós vamos ainda até o Sutra 20, nós vamos até o Sutra 35, nós temos mais ou menos uns 15 sutras para nós vermos relacionado a esses assuntos aqui. Tem muita coisa para nós vermos, né? Eu ainda não, como eu disse para vocês, não sei se a gente vai conseguir fazer um por um, ou seja, aqui nós vamos dar uma leve acelerada no processo, fazendo observação, porque para entender, ou compreender, ou mergulhar um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais o conhecimento, tem que ter por base aí tem um serve de base para o entendimento do outro, né? Um está interligado com o outro sutra, e assim sucessivamente. Mas a gente vai vagarosamente fazer um mergulho mais sobre isso, tá? Assim nós encerramos o nosso encontro de hoje. Espero que tenham mais uma vez aproveitado e Namastê.